Dilma Rousseff não deve depor na comissão do impeachment. O governo federal quer que estados listem obras inacabadas que receberam recursos da União. Senadores aprovam proposta que limita gastos das assembleias legislativas. E você vai saber o que mudou no país com a lei da inclusão. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. Dilma Rousseff não deve comparecer à comissão do impeachment. O depoimento dela está marcado para esta quarta-feira. Hoje, os senadores que preparam o julgamento da presidente afastada fizeram uma reunião para esmiuçar a denúncia contra ela. Foi uma reunião para discutir pontos técnicos das acusações contra Dilma Rousseff. Mas analisando os mesmos números, normas e leis, os especialistas em finanças públicas chegaram a resultados diferentes. Primeiro falaram os 3 servidores do Senado. Os peritos reafirmaram as conclusões do laudo que entregaram na semana passada. Segundo eles, 3 dos 4 decretos que estão em julgamento liberaram recursos sem respeitar a lei orçamentária em vigor quando foram editados em 2015. No final do ano, o Congresso aprovou uma nova meta fiscal que foi cumprida pelo governo. Uma lei por fazer não tem o condão de se sobrepor a uma lei que está posta, né? E diante de um quadro fiscal que se deteriorava, naquele momento havia então uma necessidade de observância dessas restrições postuladas pelo Congresso. A conclusão agradou quem quer o impeachment. Seria uma tragédia estabelecer-se como jurisprudência a irresponsabilidade na prática de crimes que estão sendo constatados agora. O governo não pode abrir créditos suplementares confiando que no futuro ou ao final do ano o Congresso Nacional concorde com a mudança da meta fiscal estabelecida. E foi questionada pelos defensores da presidente afastada. A meta fiscal, ela é medida no final do ano. Então, nós só temos como verificar se teve impacto ou não ao final do ano. Não adianta querer inventar aqui que lá no quadrimestre, lá no bimestre, ela não pode impactar, porque não existe. Para os peritos do Senado, os atrasos de pagamento do Tesouro Nacional ao Banco do Brasil para o financiamento agrícola do Plano Safra funcionaram como um empréstimo ao governo, mas eles não detectaram participação de Dilma Rousseff. A junta entende que houve sim operação de crédito, não necessariamente fraudulenta, até porque ocorreu dentro de um arcabouço que estava estipulado, mas ela não necessariamente também aderente. E aí vem uma afirmação da própria junta de que em desconformidade com a lei de responsabilidade fiscal. A caracterização desta prática fraudulenta naturalmente não exige uma assinatura da presidente Dilma Rousseff, porque ninguém assina uma fraude, porque ninguém coloca a sua digital em algo que é feito para burlar o sistema de controle de fiscalização. A presidenta não assinou, e vossas senhorias deixam claro isso no relatório, que não tem nenhum ato da presidenta que leve a determinar o atraso. Portanto, sem ato, como eu posso responsabilizar uma pessoa? Não há crime. Depois foi a vez dos depoimentos dos peritos assistentes das duas partes. Ao contrário do laudo dos servidores do Senado, a técnica indicada pela acusação entende que as pedaladas fiscais no Plano Safra foram atos intencionais do governo para maquiar as contas públicas. É uma operação que envolve um atraso, de pagamentos, que eram devidos, porque o capital não pertencia ao Tesouro, pertencia à instituição financeira. A fraude é caracterizada pela omissão de passivos, ou seja, a operação aconteceu e não foi registrada na contabilidade. Os técnicos indicados pela defesa não enxergam descumprimento da meta fiscal nem responsabilidade direta de Dilma no Plano Safra. E no caso do Plano Safra, a presidente da República não tem obrigação legal de agir, logo não há que se falar em omissão relevante para o direito penal. E sobre a questão da participação da presidente no que tange aos decretos, é bom lembrar que a presidente confiou
na manifestação da Advocacia Geral da União, do Ministério do Planejamento, de todos os órgãos de assessoria do Poder Executivo, que espelhavam a jurisprudência então dominante no Tribunal de Contas da União. Para esta quarta-feira está marcado o depoimento da presidente afastada, mas o advogado de Dilma Rousseff já adiantou que ela não deve comparecer. Não há, obviamente, nenhum problema em que você avalie as situações de acordo com aquilo que a defesa acha mais recomendável. Um presidente da República, ele deve, a meu juízo, comparecer no plenário. É o local em que os presidentes comparecem. E ela é a presidente da República do Brasil. O presidente do Senado se reuniu hoje à tarde com o presidente interino Michel Temer. Na pauta, uma solução para as obras inacabadas em todo o território brasileiro. Senadores também participaram do encontro e apresentaram sugestões. E nós temos um cemitério de obras inacabadas por diferentes motivos que já monta 250 bilhões de restos a pagar. E muitas dessas obras foram empenhadas e sequer começadas. Então nós tivemos uma boa reunião, o presidente aceitou os encaminhamentos propostos pelo senador Otto Alencar, de pedir aos governadores um levantamento das obras inacabadas e as prioridades das obras nos estados com recursos federais. O presidente da República tem uma ideia de mandar concluir as obras que forem passíveis de conclusão de até R$500 mil. Isso retoma a criação de emprego e renda, isso demonstra o seu compromisso para uma solução definitiva para as obras inacabadas e para o resto a pagar. Renan Calheiros e Michel Temer também agendaram uma nova reunião para a próxima terça-feira. Eles vão discutir medidas para revitalizar o Rio São Francisco. O plenário do Senado aprovou em primeiro turno uma proposta que limita os gastos de assembleias legislativas e tribunais de contas dos estados. As despesas ultrapassam 11 bilhões de reais. A proposta limita o aumento dos gastos de assembleias legislativas e tribunais de contas ao crescimento da inflação. O teto também vale para o Legislativo do Distrito Federal. Dados do Tesouro Nacional mostram que a despesa legislativa cresceu 47% entre 2002 e 2012, enquanto o Acre gasta R$4.700.000 por deputado, o Rio de Janeiro gasta 3 vezes mais, R$15.900.000. De acordo com o texto, o governador e os dirigentes do Legislativo que desrespeitarem o limite de gastos cometem crime de responsabilidade. Constitui crime de responsabilidade, 1. Do governador do Estado efetuar repasse que supere o limite nesse artigo. 2. Do presidente da Assembleia Legislativa e dos demais membros da mesa diretora do órgão realizar despesas acima do limite fixado nesse artigo. O senador Garibaldi Alves questionou se o texto é constitucional e defendeu o limite de gastos também para os outros poderes. Essa emenda constitucional fere a autonomia, porque, na verdade, ela estabelece um arbítrio a respeito dos orçamentos das Assembleias Legislativas e dos Tribunais de Contas e deixa de lado os outros poderes, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Se fosse verdade que essa matéria é inconstitucional, como aqui foi alegado, também seria inconstitucional a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela estaria ferindo também a autonomia dos estados. Nos últimos 10 anos, senhor presidente, houve um crescimento acima da inflação da ordem de 47%. E as funções das assembleias e dos tribunais não mudaram. A função é legislar e fiscalizar. Portanto, diferente de uma Secretaria de Saúde que a cada ano tem que ampliar suas unidades, que a cada ano tem que contratar mais pessoal. A PEC aprovada em primeiro turno propõe para o Legislativo Estadual
o mesmo limite que o governo Temer quer impor ao orçamento federal. Uma redação, digamos, harmônica com a proposta de emenda à Constituição que está na Câmara de autoria do presidente Michel Temer, que estabelece para os poderes, inclusive para a União, um limite para os seus gastos, com base no ano anterior ao ano da sua promulgação. Uma coisa é limitar gasto da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas. Outra coisa é querer limitar gasto que penaliza o povo trabalhador, o povo pobre, cortando recursos da saúde, da educação e da Previdência Social. O plenário aprovou o nome de Henrique Balduino Machado Moreira para a Comissão de Valores Mobiliários. Os senadores também confirmaram Reinaldo Legrazier, Tiago Couto Berriel, Carlos Viana de Carvalho e Isaac Sidney Menezes Ferreira para os cargos de diretores do Banco Central e Márcio Florencio Nunes Cambraia para a Embaixada do Brasil na República Tcheca. A medida provisória 723 prorroga por 3 anos o prazo de revalidação do diploma e do visto temporário dos profissionais estrangeiros que fazem parte do programa Mais Médicos. A comissão mista que analisa a medida fez hoje uma audiência pública para debater o relatório do senador Humberto Costa. O presidente da comissão, deputado Leonardo Quintão, teve dificuldades para iniciar a audiência pública. Um grupo de manifestantes ligados aos sindicatos da saúde aproveitou a presença do ministro Ricardo Barros para fazer um protesto contra supostas reduções nos investimentos do Sistema Único de Saúde. Atenção, vocês são convidados aqui de acordo com... Atenção. Quanto às pessoas que estão se manifestando, e eu acho correto, só discordamos aí no golpista, tudo mais, nós estamos do mesmo lado e concordando com as mesmas teses. Depois que os manifestantes foram retirados pela segurança, o ministro pediu pressa na tramitação da medida provisória em função dos investimentos e do alcance do programa Mais Médicos nos municípios do interior do país. Hoje, 2.340 municípios só tem médicos do Mais Médicos. Um atendimento que tem dado um resultado de alta aprovação e que representa 3 bilhões de reais de investimento diretamente nos municípios brasileiros. O secretário de Saúde do Distrito Federal, Humberto Fonseca, afirmou que os estados esperam a continuidade do programa. Se o programa hoje fosse desativado pura e simplesmente, nós perderíamos, a população do Distrito Federal reduziria sua cobertura de 30,7% para 17,5%. O senador Humberto Costa defendeu a prorrogação do prazo e disse acreditar em uma mudança gradativa no perfil dos profissionais que atuam no Mais Médicos. E eu tenho uma expectativa muito positiva de que mais cedo do que a gente imaginava, não agora, mas mais cedo do que a gente imaginava, a gente talvez possa ter um contingente total com médicos brasileiros. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas apresentou hoje o relatório do deputado Sérgio Souza, contendo as emendas que farão parte do projeto de lei de diretrizes orçamentárias em 2016. As 3 emendas, de autoria dos senadores Cristóvão Buarque e Fernando Bezerra, irão contemplar investimentos nas áreas de resíduos sólidos, energias alternativas e planos de adaptação às mudanças climáticas. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher debateu hoje a situação da mulher do campo e da floresta. Parlamentares e convidados da audiência pública concluíram que é necessário aprofundar ações de governo para garantir a segurança delas nessas regiões do país. A cada depoimento, uma história de dor e medo. Eu sofri 2 atentados, liderança jovem, num acampamento de trabalhadores rurais, porque eu fui acampada há 19 anos. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Nenhuma. E nesse processo, sofri 2 atentados contra a minha vida. E eu estava grávida do meu filho, que hoje tem 3 anos. Entendeu? E consegui, estou aqui para contar a minha história. Os relatos vêm de todo o país. Violências contra mulheres fazem parte do cotidiano de lideranças, como a filha do ambientalista Chico Mendes. Hoje, no Amazonas, nós temos 4 lideranças ameaçadas de morte, 3 delas mulheres,
Uma é a nossa suplente da Secretaria de Mulheres, a Silvia Helena. Esse aqui é o ofício que a gente destinou para o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, falando dessas ameaças no Manicoré, no Amazonas, uma região onde estão sendo implementadas unidades de conservação e que, portanto, bate de frente com o agronegócio, e aí a solução para eles é essa, é ameaçar até chegar a vias de fato. No campo e na floresta, as mulheres não contam com a rede de proteção montada nas grandes cidades para coibir a violência de gênero. As mulheres que vivem nessas áreas mais afastadas, na zona rural, as mulheres do campo e as mulheres da floresta, ainda vivenciavam um momento de início de acesso aos serviços que precisamos, nesse momento, tentar garantir e tentar dar continuidade. A senadora Regina Souza defende a criação de mais varas da justiça para julgar crimes contra mulheres, mas diz que a única e definitiva solução ainda demora e depende da educação. É como se fosse um recado para a gente, né? Como se tivesse a gente nessa luta toda de combate à violência, aí vem um recado: nós podemos mais, os homens podem mais. Então, isso é sério, eu considero que esse é o nosso maior desafio no momento. Porque se não para essa onda de estupro coletivo, eu não sei onde é que a gente vai parar. A gente não vai ter condições de cuidar das outras políticas, porque essa vai dominar nossas energias. A CPI que investiga irregularidades no futebol foi prorrogada por mais 180 dias. A comissão parlamentar de inquérito é presidida pelo senador Romário. Aprovado em julho do ano passado e em vigor desde janeiro, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, conhecido como Lei Brasileira de Inclusão, amplia direitos e gera obrigações para o Estado e a sociedade. Para Daniel, tudo vira brinquedo. Aos 4 anos de idade, ele frequenta a escola regular. Gosta de desenhar, brincar com a irmã, de bater papo. O pai do Daniel, o defensor público André de Moura Soares, diz que a diferença positiva que uma criança com deficiência traz para os colegas de sala de aula é perceptível. Os alunos que convivem com os outros alunos com deficiência, objetivamente, eles se tornam alunos melhores. Eles se tornam mais respeitosos. A inclusão escolar é um dos pontos mais polêmicos da nova lei. Escolas privadas são obrigadas a aceitar alunos com deficiência e proibidas de cobrar taxas adicionais para a realização de adaptações ou contratar profissionais especializados. A Confederação das Escolas Particulares recorreu ao Supremo Tribunal Federal, mas não adiantou. As escolas terão que se adaptar e cumprir a lei. Tem que cumprir. Então, você tem que fazer uma inclusão social com ameaça de prisão, né? Sem poder cobrar nenhum custo adicional ou sobrecusto que existe e sem nenhum período de adaptação. É um absurdo você ter uma pessoa com deficiência e ter que pagar uma taxa maior do que aquele que não tem deficiência. Isso é uma discriminação quase que hedionda. Por isso as escolas, mediante essa decisão, recuaram e estão se adaptando. André acredita que a Lei Brasileira de Inclusão promove grandes mudanças na sociedade. Ela está fazendo com que a sociedade rompa com o egoísmo natural, de que farinha pouca, meu pirão primeiro. A Comissão de Direitos Humanos realiza um seminário nesta quarta-feira para avaliar os desafios encontrados pelas pessoas com deficiência um ano após a sanção da lei. Agora que a lei está aí, um ano do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós queremos tirar os nozinhos que ficam. Esse seminário é para discutir a aplicação no dia a dia, na vida das pessoas com deficiências que não são também deficientes, né? Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.